Então, oi pessoal, vamos começar mais uma aula. Então, continuação da matéria que a gente já estava estudando, que é sobre movimento, a parte de cinemática, movimento dos corpos. Então, na aula passada, a gente já tinha estudado sobre movimento horizontal, né? Então, quando um carrinho tá lá passeando, você tá indo viajar, qual que é a velocidade dele, qual que é a aceleração, quanto tempo eu gasto, quanto eu vou percorrer de espaço. Na aula passada, a gente estudou sobre queda livre. Então, quando eu pego um objeto e solto ele, qual que é o espaço que ele percorre, quanto tempo que ele demora, sempre usando as equações do movimento uniforme e do movimento variado, tá? Então, a gente estudou até então duas situações. Ele está andando em linha reta, normal, estou indo de um ponto para o outro. Estudei a segunda situação, que é quando eu pego esse objeto e solto, ou eu lanço ele, mas na vertical. Agora a gente vai estudar quando eu fizer esse lançamento na horizontal. O que é fazer esse lançamento na horizontal? Por exemplo, uma partida de futebol, tá? Um jogador recebe a bola e aí ele vai dar uma pedalada, por exemplo, né? Então ele recebe, a bola tá vindo, eu bato o pé e a bola volta. Qual o movimento que ela vai fazer? Ela tá vindo aqui, ela faz esse movimento de queda, como se fosse uma semi-parábola, tá? Essa logística é utilizada. Se eu estou em alto mar e eu vou fazer uma entrega de alimento, de alguma coisa, ou não precisa nem estar em alto mar, estou viajando no avião e eu quero soltar alguma coisa, não tem espaço para aterrissar. Como é que eles fazem, né? Geralmente é um avião caça, alguma coisa do tipo, é mais militar. Ele está vindo, ele solta esse objeto, só que esse objeto ele não cai assim, em linha reta, ele cai dessa maneira aqui. Então, se eu quero jogar aqui, eu solto aqui, o objeto vem caindo e ele chega aqui, tá? Um outro exemplo, desenho aqui no quadro. Estou no alto de um prédio e aí na ponta desse prédio eu coloquei uma bola e aí eu vou pegar e vou chutar essa bola. Quando eu chutar essa bola, ela não cai para cá. Quando eu chutar ela, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, e vai cair cá embaixo, ó, num ponto que eu vou chamar de B. Então eu chutei ela no ponto A, mas ela vai cair no ponto B, tá? Esse movimento, ele não é horizontal e nem está em queda livre. Eu falo que esse movimento ele é bidimensional. Por que ele é bidimensional? Eu vou ter tanto ele movimentando em X, quanto ele movimentando em Y, tá? Então eu vou ter que fazer a análise para os dois movimentos, tá? Então o que acontece quando eu analisar só o que está acontecendo com a bola para ela ir para frente? Vamos pegar esse ponto primeiro. Vamos conversar agora sempre como se fosse um eixo cartesiano lá na matemática, né? Um gráfico. Esse cara é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. Toda vez que eu estiver falando no movimento para frente e para trás, vou falar com relação ao X. Toda vez que eu falar para cima e para baixo, eu vou falar em relação ao eixo Y, tá? Então, eu vou analisar primeiro esse movimento em X, tá? Que a bolinha, ela sai desse ponto e chega nesse ponto de cá, ó. Eu quero analisar quanto que foi essa distância aqui que ela percorreu. Essa distância eu vou chamar de alcance, vou chamar de letra A, tranquilo? Esse movimento, a velocidade dela não muda para ela sair de um lado ao outro. Se a velocidade não muda, eu estou falando de movimento uniforme, estou falando de mu, tá? Então, toda vez que eu estiver analisando o movimento em X, eu estou falando de um movimento uniforme. Vamos lá relembrar? Ou então vamos pegar o mapa mental, né? Que a gente sempre usa. Vamos relembrar a equação. A equação da posição, ou seja, o quanto ele percorreu em metros, né, de A até B, eu vou usar lá S é igual a S0 mais VT. Lembra que eu falei com vocês que é sempre as mesmas equações, mas eu dou nomes diferentes para facilitar o que eu estou, né, o entendimento sobre o que eu estou calculando?
Nesse caso aqui, eu vou chamar de a distância final, que é o meu alcance. Quanto que essa bola alcançou, até onde ela foi. x0 é o espaço inicial, ponto inicial, velocidade vezes tempo. Coloquei ali um Vx, por que Vx? Para a gente lembrar que essa velocidade eu estou olhando em relação ao eixo x, a horizontal, tá? Como o ponto que eu estou começando a marcar eu chamo de 0, né? Esse pedacinho aqui eu chamo de 0, né? O meu S0 é 0. Então, o alcance que esse objeto vai chegar vai ser a velocidade vezes o tempo. Isso aí a gente já conhecia. Só chamava de S no lugar do A, tá? Agora, em Y, professor, o que acontece em Y? O que é o Y? X é a bola indo para frente, lá no alto do prédio. Em Y é a bola caindo, tá? Então agora eu vou analisar o movimento, porque além dela ir para frente, ela cai. Se ela for só para frente, a gente estudou lá na dinâmica, conceito inicial. Só para baixo, só o MR e o V. Aqui eu tenho que analisar os dois. Então, quando ela começa a cair, ela está ganhando aceleração e está ganhando velocidade. Então, eu estou falando de movimento uniformemente variável, tá? O que acontece agora? Quando ela estava aqui e ela começa a despencar, lembra que a gente falou de queda livre? Nesse caso, que ela está no alto, ela estava parada e eu começo a chutar ela estava inicialmente com uma velocidade 0. Ela estava parada e eu chutei ela. Então, a velocidade inicial da bola, ela não vai ser V, ela vai ser 0, porque aí a partir daí ela começa a cair. Então, eu vou usar as mesmas equações que a gente já viu, né? Vou chamar de H, a altura do prédio, né? A altura que ela vai cair de A até B. G é a gravidade, quem está acelerando essa bola, quem está dando velocidade para ela poder cair? A gravidade. E nesse caso aqui, ela está parada e você chuta. Como ela estava parada, a velocidade inicial, que eu chamei aqui de V0Y, vai ser 0, tá? Então, isso aqui vai ser 0 e esse aqui de baixo também vai ser 0. Tranquila essa análise? Então, a partir daí, eu consigo determinar vários itens. Por exemplo, se eu quero saber a altura desse prédio, o que eu vou calcular? Velocidade com que a bola chegou lá embaixo, gravidade, determinar a altura. Ou eu tenho a altura do prédio, eu sei a velocidade com que a bola vai chegar no ponto B. Se eu quero o tempo que ela demorou, eu tenho velocidade final, acho o tempo. Ou eu tenho o tempo que ela demorou a partir do momento que eu chutei, eu acho a velocidade final. Então, eu consigo, com essas equações, né, determinar o lançamento. Qual que é a diferença do lançamento horizontal para o lançamento vertical? Só tem um. No lançamento horizontal, eu vou pensar em uma direção, no vertical, eu vou pensar em uma direção só, a bola só sobe ou só desce. No movimento horizontal, no lançamento horizontal, eu tenho que considerar que parte da velocidade é para ir para frente, a outra parte ela vai cair, tá? Até aí, tranquilo, a gente já viu essas questões, a gente estudou um pouco sobre isso, tá? E aí eu consigo ter também o meu lançamento oblíquo. O que é o meu lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é quando eu tenho o início e o final do chute, vamos pensar assim, tá? Esse ponto aqui eu posso considerar que é o cara fazendo uma bicicleta, tá? Ele já pega a bola no ar e chuta até ela chegar no chão. Agora, e o movimento do chute inteiro? A bola tá parada aqui, eu chego e chuto ela. Ela vai fazer esse arco todo. Quando ela faz esse movimento todo, eu chamo de lançamento oblíquo. Eu tenho que considerar que a bola ela vai subir, ela vai descer e ela também vai
para frente, porque ela não sobe e desce e fica no mesmo lugar. Ela também tem um movimento em X, ela também vai para frente, tá? Então, ó, o que é o lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo, ele é como se fosse uma forma de parábola, tá? Vamos pensar assim. Pensa o seguinte, vou fazer um chute, né? Que a gente estava conversando. Vou dar um chute. Quando eu chuto aqui, ó, no ponto A bola sobe, chega no máximo de altura e depois ela começa a descer. Esse movimento é chamado de movimento oblíquo. Para ficar mais fácil, para elucidar um pouco melhor, vamos pensar no canhão, sabe aqueles circos, né? Que tem aquela história do homem-bala, é aquela ideia, tá? Então você tem uma pessoa, você coloca ela no canhão, você direciona, ela vai no máximo e depois ela desce, tá? Só que pro show, né, lá com o canhão, o homem-bala funcionar direitinho, ele tem que cair do lado de cá em cima da rede, senão já era, né, vira um desastre em vez de um show. Então, esse local onde que a rede vai estar, ela tem que ser muito bem calculado, tá? A distância, o ângulo desse canhão tem que ser tudo bem calculado para dar certinho. Mas como que eu vou calcular? Através das mesmas equações que a gente já viu. Só o que vai mudar aqui agora são os conceitos, tá? O que eu tenho que pensar agora? Quando eu chuto a bola, né, ou quando o cara ganha um impulso aqui, que ele ganha velocidade saindo do canhão, essa velocidade, antes ela tinha uma função só. Era só ir para cima ou só ir para frente. Agora ela vai ter duas funções. Ela vai ter que pegar esse objeto e fazer com que ele suba. Então, além de ganhar altura, essa velocidade vai ter que fazer com que ele ganhe distância, tá? Então, eu vou usar a velocidade aqui duas vezes. A primeira vez, para ele ir em X, que é o que ele vai sair do ponto A e chegar no ponto C. A segunda vez, para ele vir em Y, que é para ele ganhar altura, tá? Então, para entender um pouco disso, a gente vai ter que fazer relembrar a ideia de grandezas vetoriais. O que é um vetor? Um segmento, uma representação. Esse vetor, ele é como se eu pegasse uma força, por exemplo, que eu estou puxando na diagonal, uma corda. Eu vou decompor ela em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, tá? Quando eu faço isso, pego essa grandeza vetorial, força, e divido ela em um segmento de X e de Y, eu falo que eu estou fazendo uma decomposição vetorial, tá? Para quem não lembra o que é uma decomposição vetorial, é o seguinte, ó, pense o seguinte, essa bolinha, ela vai subir aqui, ó, nessa direção. Só que essa direção que ela está subindo, que eu vou chamar de V, né, essa velocidade que ela está vindo nessa direção V, ela é uma resultante. Resultante de quem? Eu tenho o X puxando para cá, para a direita, e tenho o Y puxando para cima. Pensa um cabo de guerra. Um puxa para cá, o outro puxa para cá. Pensa uma mesa. Eu estou puxando para o meu lado, meu colega está puxando para a minha direita. A mesa não vai vir nem para frente e nem para a direita. Ela vai vir na diagonal. É o que está acontecendo ali. Ele está puxando para a direita e está puxando para cima. Ele não vai nem para cima nem para a direita. Ele vai ir na diagonal. Mas quanto está puxando para cima e quanto está puxando para a direita? É o que eu acho através da decomposição vetorial. Como que eu uso isso? Eu posso pegar, olha, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Ó, o Vx está aqui, né? Eu posso pegar esse vetor, eu posso pôr ele onde que eu quiser, tá? Eu vou querer colocar ele, ó, esse vermelhinho aqui, o Y, eu vou colocar ele aqui, ó. E o resultante, eu vou ligar ele aqui, ó. Esse cara aqui, ele é conhecido, né? O ângulo tá aqui, ó, θ. O ângulo de inclinação. Esse ali é o triângulo retângulo. Eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar o valor dos catetos. Como eu não tenho nem o VY
e nem o Vx, não vai funcionar o Pitágoras. Então, o que eu vou usar aqui para facilitar meus cálculos? A ideia de seno e cosseno, tá? Quem é o seno e quem é o cosseno? Então, vamos lembrar. Se eu quero o cosseno, quem que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente do ângulo dividido pela hipotenusa. Vou colocar aqui em cima só para vocês relembrarem, tá? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembraram? Esse ângulo aqui, ele tem um seno e um cosseno. Quem que é o seno desse ângulo? Seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembraram disso na matemática? Então, todo ângulo ele tem um seno, tem um cosseno. Esse ângulo ele vai variar de 0 a 90, né? 0 eu tenho lá, por exemplo, no seno, o menor valor vai variar de 0 a 1 e no cosseno de 1 a 0, tá? Então, esses valores variam entre 0 e 1. Professora, então como é que eu vou fazer essa decomposição? Só lembrar aqui, ó. Quem que é o cateto adjacente a esse ângulo? É o Vx. Vezes, dividido, né, pela hipotenusa, que é o V. Isso aqui vai dar o cosseno do ângulo. Como eu quero o Vx, eu passo esse V para cá multiplicando. O Vx é igual a V cosseno do ângulo. Tá? Entenderam como é que faz essa decomposição? Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho ou me chama lá que eu explico de novo, tá? O que é importante pra gente? É lembrar que quando eu quero saber quanto vale a componente x, a componente x da minha velocidade, eu vou pegar a velocidade inicial e multiplicar pelo cosseno do ângulo. E o y? O y vai ser V seno de θ. Então, essa aqui é a minha decomposição, tá? É importantíssimo. Eu vou voltar a isso lá pra frente de novo, mas tem que saber, entender bem essa ideia de decomposição, de seno e cosseno, porque quando a gente vai falar em força, a gente vai decompor uma força também. Eu tô puxando uma corda na diagonal. Parte dessa força da corda vai ser para x e vai ser para y. Tá? Então a gente vai voltar nisso, é importante que vocês entendam um pouco de decomposição vetorial. Professora, na hora da prova, eu fiquei em dúvida quem que é seno e quem que é cosseno. Então vai um macetezinho para vocês lembrar quem que é seno e quem que é cosseno. É o seguinte, o ângulo tá aqui, tá? Todo mundo tem alergia a ângulo. Todo mundo tem alergia. Então se você encosta, se você tem alergia, você encosta, você coça. Quando você coçar, você lembra do cosseno. Tranquilo. Meio paia isso aí, mas a ideia é essa, tá? Quem tá do lado do ângulo, você coça. É o cosseno, tá? Então, toda vez eu tenho um ângulo aqui. Quem tá do lado do ângulo é o x. Então, é o cosseno, tá? Se eu mudar o ângulo de lugar, se ao invés de olhar aqui embaixo, eu olhar aqui em cima, tenta colocar ele aqui em cima, quem que vai passar a ser o cosseno? O VY, tá? O cosseno é sempre quem está do lado do ângulo. Tranquila essa ideia, né? Então, a partir de agora, quando eu falar em lançamento oblíquo, eu tenho que olhar isso. A velocidade está fazendo o móvel movimentar em X ou ela está fazendo em Y? Se ele estiver fazendo movimentar em X, eu tenho que usar a componente Vx. Se ele estiver fazendo em Y para ele subir, eu tenho que usar a componente Vy. Então, toda vez que eu tiver um exercício de lançamento oblíquo, primeira coisa que eu vou fazer, achar o Vx e achar o Vy, para me determinar ali quem vai ser quem nas minhas equações, tá?
Tirando isso, é a mesma ideia do lançamento horizontal que eu acabei de falar, tá? Em X, eu tenho um movimento uniforme. Então, em X, o movimento é uniforme. Então, o alcance dessa bola, o tanto que essa bola vai deslocar, vai ser dado por A é igual a x0 mais V0x vezes T. Vx vezes T. Tá? Quem que é o Vx? É a decomposição aqui. x0 é o ponto inicial, 0, né? Então a gente já chama aqui de 0. O alcance, o máximo que essa bola vai vir, vai ser Vx vezes T. Se for em Y, aí vai ser um movimento uniformemente variado, ou seja, o corpo tem aceleração. Se ele tem aceleração, a velocidade vai mudar, tá? E aí é aquela mesma ideia. Quando ele chega no ponto máximo, velocidade final 0, tá? Qual que vai ser a minha velocidade inicial? V0, Y. Então vai ficar, ó, se eu quero calcular V ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais 2GP. Desculpa, 2GH. Tranquilo? Na dúvida, pega a folhinha de... Tá certo. Nossa folhinha de o mapa mental, tá? Só que aqui, quem que eu tô analisando? Eu tô olhando em Y, não é? O movimento uniformemente variado é em Y. Então aqui vai ser Y, G e H é a altura. Quero calcular a altura máxima que essa bola vai chegar quando eu der um chute nela. Esse cara aqui vai ser 0. Porque no ponto mais alto a velocidade final é 0. Esse aqui, V0y, eu calculo. G vale 10, eu consigo determinar a altura máxima que ele vai chegar. Tranquilo isso. Então são as mesmas ideias, as mesmas formas que a gente já vem trabalhando. Se eu quiser, essa aqui, ó, VY, V0y mais GT. Mesma coisa, tá? Então eu vou usar em Y, porque aí ela tá ganhando aceleração. Então eu vou fazer com vocês um exemplo, tá? Ó, eu tenho aqui um canhão e aí eu vou lançar um objeto. Primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem. Faz diferença se eu estou calculando para uma bola de canhão, para um homem, para uma abóbora, para qualquer objeto, né? Estou falando em massas diferentes. Uma bolinha de tênis faz diferença de cálculo? Não, tá? Se eu estiver fazendo esse experimento num local onde a resistência do ar é desconsiderável, o que eu vou desconsiderar? Ah, é uma distância pequena, uma altura pequena, ou um ambiente totalmente fechado? Não faz diferença o que eu estou pondo ali dentro do canhão, tá? Ele vai lançar, vai ter a mesma altura, ele vai ter o mesmo alcance. Não esquece disso. Na cinemática, a massa não faz diferença nenhuma, tá? Então, eu tenho um canhão, ele tem um ângulo de 45 graus, independente do que eu estou colocando ali dentro. Eu sei que quando esse objeto sai, ele sai com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. E aí eu quero calcular o seguinte, eu quero saber qual o alcance máximo que esse objeto vai ter, tá? Quero saber quanto que ele vai até aqui, ó. Quanto vai ser o A. Tranquilo? Então, para me saber o A, vou voltar aqui nas minhas equações. O x0 aqui, esse pedaço vale 0. Eu tenho que saber o Vx e o tempo que ele gasta entre esses dois pontos. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular, o Vx. Vou calcular aqui com vocês o Vx. Ó, Vx vai ser igual velocidade inicial, vou escrever a fórmula aqui para vocês lembrarem. Velocidade inicial vale 15 vezes cosseno do
do ângulo. O ângulo aqui vale 45 graus, tá? Professora, mas eu não decorei qual que é o seno de 45. Duas opções, para quem não souber aquele método da tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide por 2, me manda uma mensagem que depois eu ensino vocês a musiquinha para vocês fazerem na hora. Mas, se numa prova der esse tipo de atividade, ele vai te dar o valor do cosseno, tá? Então ele vai falar, considere o cosseno de 45 igual a 0,7. Então a gente vai vir aqui e vai substituir por 0,07. E aí eu consigo determinar o valor do Vx. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o valor do V. Vai ser 10,60. unidade metros por segundo, tá? Tranquilo, tenho Vx já. Mas para achar o alcance, eu preciso do tempo. Preciso saber quanto tempo ele vai gastar. Eu vou apagar aqui embaixo, ó. Vou deixar só aí passar. Então tá, eu tenho o ângulo e tenho a velocidade inicial, que é tempo. A velocidade Vamos pensar o seguinte, eu não tenho a velocidade final. Então eu teria que calcular a velocidade final. Não preciso fazer isso. Lembra lá que eu falei no lançamento vertical que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Então, toda vez que a gente fala em lançamento oblíquo, a gente considera o lançamento simétrico. O que significa o lançamento ser simétrico? O tempo que ele demora para vir daqui até a altura máxima, ela vai ser a mesma da altura máxima até o ponto C de novo, tá? Então, o que a gente pode considerar? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Lembra que a gente já tinha conversado disso lá no lançamento horizontal? Então, isso aí facilita a minha vida. Por que facilita? Porque eu posso calcular o tempo da saída até a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade final vale 0. Então, o que eu posso usar? Posso usar essa equação aqui de baixo, ó. Vamos usar ela. Vou usar essa equação aqui de baixo, ó. Velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais GT. Tranquilo? Só que aqui tem um detalhe. Eu estou considerando ele subindo ou descendo? Estou considerando subindo, não é? Porque é o tempo que ele demora daqui até aqui. Então ele está subindo. O que vai acontecer com a minha aceleração? Negativo. Tranquilo? Então, como é que eu faço aqui agora? Ó, a velocidade final é 0. Mas eu não tenho a inicial em Y. Então, eu tenho que voltar aqui e calcular. V seno de θ. Tá? 45 é fácil porque é igual, tá? Então, a velocidade aqui, VY, é igual a 15 vezes 0,0707. VY é igual a 10,60. Então, cuidado, tá? Por que aqui deu o mesmo valor, deu o mesmo resultado? Porque o seno de 45 e o cosseno, eles são iguais. Então, quando for em 45 graus, você já tem essa sacada, que os dois vão ser iguais. Agora, se não for, aí vocês têm que ter cuidado para não confundir os valores do seno e cosseno, tá? Então, VY aqui vai ficar 10,6 menos 10 vezes T. Letra para um lado, número para o outro, né? T é igual a 10,6 dividido por 10, 1,06 segundos, tá? Então tá.
Vamos voltar. O que eu acabei de calcular? Eu calculei o tempo que a bolinha demora para sair do ponto inicial e chegar no máximo de altura. Então, para finalizar essa aula, eu queria fazer com vocês uma demonstração. Eu tenho aqui um objeto, tá? Que eu peguei um objeto pequeno, uma abóbora, mas eu podia ter escolhido qualquer outro objeto. A primeira coisa que eu quero provar para vocês é que a distância, a altura máxima, o tempo, ele não depende da massa. Então, essa aqui é a trajetória quando eu lancei uma abóbora. Se fosse um piano que tem uma massa 50 vezes maior, né? O que vai acontecer com a trajetória? Vou mostrar para vocês que essa trajetória, ela vai ser a mesma. Tá, câmera lenta. A trajetória é a mesma do piano e da abóbora ou de qualquer outro objeto que eu quisesse colocar aqui. Vou colocar uma bola de golfe sendo lançada no mesmo ângulo, né? A trajetória é a mesma, tranquilo? Agora, quando eu mudo o ângulo, aí não, o ângulo já vai interferir na trajetória e no alcance. Então, eu coloquei aqui um ângulo de 55 graus. Então, aumentei o ângulo, mas o alcance diminuiu. A altura também aumentou. Se eu colocar um ângulo menor, vou colocar aqui 30 graus, o meu alcance também diminuiu e a altura também diminuiu. Então, o que eu estou concluindo? Que a altura e o alcance depende do ângulo. Outra variável que eu tenho é a velocidade inicial. Vou colocar aqui uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, mantendo o ângulo constante, tá? Lembrando que eu estou avaliando aqui o de 30. Se eu aumentei a velocidade inicial, eu aumento o alcance e aumento a altura. Olha, de 30, estava aqui, agora está aqui, tá? Se eu diminuo a velocidade inicial diminui a altura e diminui o alcance, diminui bastante, né? Então, no lançamento oblíquo, o alcance, a altura e o tempo de queda dependem da velocidade inicial e do ângulo que eu estou fazendo esse lançamento. Então, agora nós vamos testar como vai ficar na prática isso, né? Porque na simulação eu tenho todos os detalhes. Mas e se não tiver simulação? Se eu tiver que fazer os cálculos, se tiver só dado como ângulo e velocidade inicial, como é que eu vou fazer? Ó, para a simulação eu vou usar um ângulo de 45 graus, tá? E aí eu vou fazer o lançamento desse determinado objeto. Então a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: qual que é o alcance dele? Qual que é a distância que ele vai andar daqui até aqui? Se eu fosse colocar esse alvo em um ponto aqui, quanto que seria essa distância desse alvo, tá? Então, eu vou fazer esses cálculos, vou usar o recurso aqui. Então, eu vou usar todas aquelas fórmulas que a gente já falou, vou ver qual que é melhor. Para o alcance, aqui eu até chamei de x, mas a gente pode chamar o alcance de A, né? Que eu posso chamar de A. Para o alcance, ele é um movimento uniforme. Então, eu sei que no movimento uniforme, a velocidade é constante, eu posso usar ΔS sobre ΔT. Ou seja, o alcance vai ser a velocidade vezes o tempo. Lembrando que quando eu solto esse objeto, ele tem duas variáveis. Olha aqui, eu tenho a variável, vou colocar aqui mais uma vez. Eu tenho a variável em x, né? A velocidade, ela tá puxando no sentido da minha trajetória. Mas eu tenho parte dela no eixo x e parte dela no eixo y, que é essa componente aqui. Então, se eu estiver falando em altura, em deslocamento vertical, eu tenho que usar como velocidade o Vx. Se eu estiver falando em deslocamento na horizontal, eu tenho que usar na vertical o Vy e na horizontal o Vx, tá? Como que eu faço a decomposição delas? Então, ó, o Vx vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, e o Vy é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. A gente vai
falou sobre isso. Nesse caso, como eu estou usando o ângulo de 45 graus, os valores do seno e do cosseno, eles são iguais. Então, o valor de Vx e Vy vai ser o mesmo aqui quando eu resolver essas contas, tá? Então, a velocidade inicial é 15 vezes o seno de 45, que é 0,707. A velocidade, né, as componentes em x e y vão ser 10,6, tá? Como que eu faço para achar? Então o Vx aqui eu já tenho, 10,6, só que eu preciso do tempo. Qual o tempo? O tempo que ele demora para vir desse ponto até ele cair do lado de cá, tá? Então, observando todas as equações que a gente já vem trabalhando, né, eu vou olhar, né, nas equações do movimento variado, qual que vai ser a que vai me atender melhor. Lembrando que eu só tenho a velocidade inicial, só a velocidade inicial. Então, eu não tenho altura, então eu posso eliminar as equações que envolvem altura. Já eliminei duas, sobrou só uma. Mas, professor, eu também não tenho a velocidade final. Só que eu posso determinar a velocidade por ponto de altura máxima. Então, se eu observar esse ponto aqui, onde que a altura é máxima, a velocidade final é 0. Então, vamos pensar. Se eu calculo, passo uma linha imaginária aqui, ó. Se eu calculo o tempo desse ponto até ele subir, vai ser o mesmo tempo até ele descer. Então, eu calculo por ponto de altura máxima, depois eu multiplico por 2. Então, tranquilo agora, ó, vou substituir aqui. A velocidade final naquele ponto, ela vai ser 0, é igual. A velocidade inicial, a gente já sabe que é 10,6, menos. Por que menos? Eu estou considerando que o objeto está subindo. A gravidade, que é 10, vou considerar como 10, vezes o t que eu estou procurando. Então, o tempo que ele demora para subir, t vai ser igual a 1,06 segundos, tá? Vai dar um pouco de diferença depois na hora que eu for provar para vocês, porque a simulação vai considerar aqui 9,8, tá? Então, vai dar praticamente 1,08, mais ou menos. Tá, mas aí eu calculei o tempo de subida, professor. Eu preciso, na verdade, do tempo total. Se ele gasta 1,06 para subir, mais 1,6 para descer, né? Então, vai ser 2 vezes esse tempo. Ele vai gastar, no total, 2,12 segundos, tá? Então, a partir daqui, eu já consigo determinar o alcance. O alcance total vai ser 10,06, que é o valor do Vx, vezes o tempo, que é 2,12. Então, ele vai percorrer aproximadamente 22,5 metros, tá? Quem que é esse valor? É o alcance dele, a distância que ele percorre desse ponto até aqui. Vou provar para vocês, ó, vou usar aqui essa reguinha. Ele tá aqui onde que ele caiu, ele gastou 2,16, por que 2,16? Porque está usando 9,8 e uma distância de aproximadamente 22,9 metros. Se a gente usar 9,8, vai dar esse valor, tá? Agora, eu quero calcular a altura máxima. Se eu quiser calcular, então, a altura máxima que eu consigo determinar usando uma das outras duas equações que sobrou, tá? Aqui eu vou usar essa aqui, ó, do H máximo é igual a V0T menos GT2 sobre 2. Pode ser uma opção. Posso usar ΔH também, outra opção, não tem problema, tá? Vai ter que dar o mesmo valor. Então, aqui, ó, Y0, Y, né, que é a altura que eu tô procurando, a altura máxima, vai ser igual a V0Y, que é 10,6, vezes, vou colocar entre parênteses para ficar mais fácil, né, de visualizar, 1,06, que é o T, menos 10 vezes o tempo. Eu já vou dividir aqui, para não precisar escrever a fração. A gravidade é 10 dividido por 2, vai ficar 5, né? Vezes 1,06. Isso tudo aqui eu tenho ao quadrado, né? Quando eu determinar isso aqui, resolver esses cálculos,
isso vai dar aproximadamente 5,51 metros de altura, tá? Então, esse aqui é a altura máxima. Se eu analisar pelo meu programa aqui pela régua, vou colocar aqui no ponto, ele dá uma altura de aproximadamente 5,73, né? A diferença, eu já falei, é por causa desse valor aqui, consequentemente, vindo da gravidade, tá? Então, tranquilo. Ah, professor, se eu quisesse usar outra fórmula, pode fazer pela outra, que vai ter que dar o mesmo valor, tá? Então, aqui só atentos a uma coisinha, tá? Aqui, eu estou usando esse ponto aqui, ó, é VY. Tô fazendo cagada. Aqui é VY. E aqui é Vx, tá? No alcance eu tenho que usar o valor de x. Aqui não teve muito problema, porque o valor era o mesmo para as duas. Mas, se eu vou mudar o ângulo, por exemplo, para 30 graus, aí o valor do seno de 30 é diferente do cosseno de 30. O valor do cosseno de 30 é 0,86. O seno é 0,5. Então, esse valor aqui do y vai ser diferente do x, tá? Como tarefa para vocês treinarem, fica aí vocês repetirem os cálculos para o ângulo de 30. Lembrando que a velocidade inicial vale 15, então refaça todo esse processo usando o ângulo de 30 graus, tá? E aí depois a gente pode sentar na simulação e conferir e ver realmente o quanto dá esses valores, tá bom? Uma outra proposta, então, seguindo a nossa linha, né, de desafios, o desafio dessa semana tinha que ser relacionado ao nosso coronavírus. Então, aqui esse desafio é o seguinte, né, em tempo de coronavírus, a gente sabe que o vírus vai longe, então tem se recomendado uma distância de no mínimo 1 metro. De uma pessoa a outra, tem gente que fala 2, tem gente que fala 3, mas e aí? Quanto seria o ideal entre as pessoas, né, esse distanciamento? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Claro que o que a gente vai calcular aqui, ele não está levando em consideração a resistência do ar. A gente vai considerar como se a resistência não interferisse nessa distância, tá? Um sistema hipotético. Então, seria assim, o mínimo sem a resistência do ar, tá? O que a gente vai considerar? A gente sabe que o espirro de uma pessoa, ela sai com uma velocidade de aproximadamente 6 metros por segundo. Se a gente pensar numa pessoa que tem 1,80 m de altura, quanto tem que ser essa distância, né, entre a pessoa, né, esse ponto aqui, e a distância do vírus, tá? Mais ou menos aonde o vírus vai cair, tá? Então, isso aqui que a gente quer saber. Lembrando que esse movimento, ele é um movimento horizontal, né? Um lançamento horizontal. As equações estão aqui, mas vocês já conhecem, que é da velocidade, né? Enquanto em x, ΔS sobre ΔT. E o vertical, que a gente acabou de usar aqui, são essas três que vocês também já conhecem, tá? Então, fica aí o desafio para a próxima aula, que é qual o valor da distância aqui entre a pessoa e a outra para o vírus não aproximar, tá? Então, bons estudos, qualquer dúvida, entrem em contato.